Crianças, olha só. Atividade de hoje, então, no caderno de Criatividade e Alegria, páginas 12 e página também 13. Vamos lá, então. Vou explicar a página 12, tá bom? Bom, como eu disse, é uma atividade de revisão da unidade 2, plantas e nós. Conhecendo os vegetais. Número 7. Observe duas formas de plantar alimentos. Plantio 1, vários tipos de cultivo juntos. Então, tem vários tipos de plantas juntas, tá vendo? Em um só ambiente. Plantio 2, um único tipo de cultivo. Então, olha só, a diferença desses dois plantios. Aqui, eu tenho várias plantas de diferentes espécies plantadas uma perto da outra. Aqui, eu tenho um tipo só, um tipo de planta em um determinado local. Bom, a pergunta é: quantas plantas diferentes há em cada imagem? Quantas plantas diferentes há em cada imagem? Eu vou observar o formato, o tamanho e vou contar. Vocês estão vendo aqui que essas três primeiras, elas são iguais. Então, um tipo, aqui, dois tipos, esses dois aqui são iguais, então, 3 tipos. E eu vou contar quantas plantas diferentes há em cada imagem. Na primeira imagem, quantas plantas diferentes eu tenho? E na segunda, tá bom? Professora, eu preciso escrever o nome da planta? Se você conhecer, pode escrever, senão não precisa, tá bom? 2. Circule de azul duas plantas semelhantes e de verde duas plantas diferentes. Então, você vai pegar um lápis de cor azul, por exemplo, vou pegar aqui minha caneta azul e um lápis de cor verde. Vamos supor que isso aqui é verde, eu sei que não é, mas é porque a tia Paula não tá com lápis de cor aqui perto. Então, você vai pegar o lápis de cor azul e vai circular duas plantas que são semelhantes. O que é semelhantes? Elas se parecem. Olha aqui, nós temos aqui, aqui. Olha isso aqui, nós temos aqui, tá bom? E de vermelho, é vermelho mesmo? Não, desculpa, verde. E de verde, duas plantas que são completamente diferentes. Olha, eu posso circular essa, posso circular essa, eu posso circular essa, posso circular essa, tá bom? Depois, em sua opinião, em qual das plantas o solo está mais protegido? Você saberia explicar o porquê? Presta atenção, professora, não tem espaço aqui para eu responder, não tem linha. Você vai pegar a sua régua, o seu espaço está em branco, você vai passar umas 3, 4 linhas se você conseguir e vai responder no próprio livro. Olhando esses dois plantios, quais desses dois plantios o solo, você acha que o solo está mais protegido? Plantio 1 ou plantio 2? Você sabe explicar o porquê? Você consegue imaginar o porquê? Tá bom? Um assunto a se pensar, tá bom? Então, você vai pensar em uma hipótese. Por que que você... Vamos supor, escolha o plantio 1. Por que que o plantio 1 você acha que o solo ele está mais protegido, tá bom? Vamos lá, então. Questão da página 13 agora. As partes do vegetal. 8. Escolha uma parte da planta, pode ser a raiz, pode ser o caule, a folha, a flor ou o fruto. Você vai escolher uma dessas partes aqui. Pesquise imagens de plantas que tenham a parte escolhida e recorte sua estrutura, e recorte essa estrutura de todas as imagens. Depois faça uma colagem criativa no quadro abaixo. Então, olha só. Primeiro, você vai escolher a parte de uma planta. Eu quero trabalhar com a raiz, um exemplo. Você vai procurar imagens de raízes de plantas, pesquise imagens de plantas que tenham a parte escolhida e recorte essa estrutura de todas as imagens. Então, olha só, você vai pesquisar pelo menos 3, 4 tipos de plantas com raízes diferentes, que na imagem
tem que mostrar a raiz. Você vai recortar, pelo menos 2, se você conseguir, e vai colar nesse espaço aqui. Professora, é impossível eu conseguir recortar, porque eu não tenho nada em casa para eu recortar. Então, você vai ir no Google, colocar lá diferentes tipos de raízes. Clica em imagens. Eu sei que vocês são ótimos para desenhar. Vê se você consegue. Escolhe 2 que você consiga desenhar e pode desenhar nesse espaço aqui, tá bom? Última questão. Crie um título para a colagem. Ele deve apresentar a função da parte da planta, ok? Então, olha só, você vai criar um título para sua colagem. Vamos supor que a gente coloca assim, ó, diferentes tipos de raízes, tá? Ele deve apresentar a função da parte da planta. Vamos supor, se você escolheu a raiz, qual a função da raiz? Ela absorve os nutrientes do solo, encaminhando para o caule, tananã, tananã. Então, o seu título, ele tem que estar ligado com a função da parte que você escolheu. Por exemplo, se eu escolhi a raiz, um exemplo de título que eu posso dar é absorção de nutrientes. Pronto, é um título para minha colagem, porque o meu título ele está falando sobre o quê? A função da raiz. Eu estou dando o exemplo da raiz, tá, gente? Mas você pode escolher outra parte. Essa, então, é a atividade de hoje de ciências, tá bom? Vou voltar no próximo vídeo para fazer a correção da revisão.